Imagine a cena. Ela se repete na sua mente, não é? A traição, a mentira, a humilhação. Aquele momento em que alguém, com uma ação ou uma palavra, te fez sentir pequeno, duvidou de tudo o que você é. A ferida ainda pulsa, a raiva queima como brasa viva, a decepção pesa como uma âncora. E, no fundo, um desejo primitivo clama por vingança. Você quer que eles sintam o que você sentiu. Você quer mostrar que eles mexeram com a pessoa errada. Atente-se cuidadosamente, porque a revelação que este vídeo está prestes a te entregar pode ser mais impactante do que a ofensa original. Se o seu foco ainda está neles, eles continuam vencendo. Eles moram de graça na sua mente, ocupando um espaço precioso, enquanto muito provavelmente já seguiram em frente, sem dedicar um único pensamento a você. Você ficou para trás, preso em um disco arranhado, revivendo a dor. E se eu te dissesse que a vingança que você busca é uma armadilha, que a forma mais poderosa, mais feroz e mais definitiva de retaliação não tem absolutamente nada a ver com eles? O imperador romano Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, escreveu para si mesmo: a melhor vingança é ser diferente daquele que te injuriou. Não é sobre revidar, não é sobre provar que eles estavam errados. É sobre provar para si mesmo que você sempre esteve certo sobre o seu próprio valor. Você quer que eles se arrependam? Então escute com atenção. Pelos próximos minutos, você conhecerá as ferramentas dos antigos estoicos para transformar sua dor em poder. Vou te mostrar porque a vida que você construirá a partir deste momento falará mais alto do que qualquer palavra. Fique comigo até o final deste vídeo e conheça o método estoico que os fará desaparecer da sua história. Você subirá tão alto que eles sequer alcançarão a sua sombra. Parte 1. A doce ilusão da vingança. Vamos ser honestos. Quando alguém nos fere, nosso primeiro instinto não é nobre, é visceral. É a parte mais antiga do nosso cérebro clamando por retribuição. Queremos que eles provem do veneno que nos deram. Queremos vê-los pagar, sentir o peso do seu erro. Queremos que o mundo saiba da injustiça que cometeram. Esse pensamento ardente de vingança pode parecer um combustível poderoso, não é? Ele sussurra no seu ouvido durante as noites insones. Um dia, eles vão se arrepender. Naqueles momentos, quando você revive a traição, a vingança parece a única cura possível, a única forma de restaurar o equilíbrio do universo. Parece justiça, mas os estoicos nos alertam há mais de 2000 anos. Não confunda o desejo de vingança com a busca por justiça. A justiça busca o equilíbrio. A vingança busca apenas espalhar a dor. Sêneca, um dos maiores mestres estoicos que lidou com traições no mais alto nível do Império Romano, chamava a raiva de uma breve loucura. Ele sabia que, sob o feitiço da vingança, nós nos tornamos a pior versão de nós mesmos. Imagine este cenário. Você finalmente tem a chance, a oportunidade perfeita para humilhá-los, para expor suas falhas, para destruí-los na frente dos outros. Você ensaiou a frase perfeita, o golpe final. E você consegue. Por um momento fugaz, uma onda de poder te invade. Você venceu. Mas o que acontece quando a adrenalina baixa? O que resta quando a poeira assenta? Um silêncio ensurdecedor. Um vazio, porque você construiu sua vitória em torno deles. Você deu a eles, mais uma vez, o papel principal na sua história. Você não construiu nada para si mesmo. A verdade é que a vingança, da forma como a maioria a concebe, te mantém acorrentado à pessoa que te feriu. Você acha que está aplicando uma punição, mas, na verdade, está se autopunindo, revivendo o trauma e entregando o bem mais precioso que possui, sua energia mental. Eles já te tiraram algo no passado.
Por que continuar entregando seu presente e seu futuro, permitindo que eles vivam de graça na sua mente? A verdadeira questão não é como fazê-los sofrer. A verdadeira questão é como eu recupero o meu poder. Parte 2. Onde mora o seu verdadeiro poder? A resposta para a pergunta como eu recupero o meu poder é, ao mesmo tempo, a ideia mais simples e mais revolucionária da filosofia estoica. Ela se chama dicotomia do controle. O filósofo Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos mais influentes pensadores de Roma, resumiu a sabedoria de uma vida inteira nesta frase: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas, não sob meu controle, e quais tenho de fato controle. Essa é a chave que liberta qualquer prisioneiro do ressentimento. Veja bem, você gasta uma energia imensa tentando controlar o incontrolável. Você quer que eles peçam desculpas, que reconheçam o erro, que sofram as consequências. Você fantasia com o momento em que eles finalmente entenderão. Mas você já notou? Quanto mais você tenta controlar o que eles pensam, sentem ou fazem, mais impotente você se sente. É como gritar contra uma tempestade esperando que ela pare. Você não pode controlar o passado. Não pode controlar a reputação que eles tentam criar para você. Não pode controlar as ações de outras pessoas. E é por isso que tantos permanecem amargos por anos. Eles travam uma batalha diária em um campo onde a vitória é impossível. Então, o que você pode controlar? A única coisa que verdadeiramente te pertence: sua mente, seus julgamentos, suas escolhas, suas reações. É aí que reside o seu poder absoluto. A vida inevitavelmente continuará te testando. Pessoas irão mentir, trair e decepcionar. Isso é parte da condição humana. Você não pode impedir a chuva de cair, mas pode decidir se vai construir um abrigo ou se vai ficar parado, todo ensopado. A pessoa mais perigosa, mais inabalável do mundo não é aquela que tem mais força ou dinheiro. É aquela que dominou a si mesma. É aquela cuja paz interior não está à venda, não depende da aprovação ou das ações de ninguém. Quando você vive reagindo a tudo, você é um fantoche. Um insulto te faz explodir, um desprezo te faz desmoronar, uma traição define o seu humor por semanas. Eles puxam as cordas e você dança. Se você está cansado de se sentir assim, a decisão precisa ser tomada agora. Ninguém além de mim terá o controle sobre o meu estado interior. Isso não é passividade. Isso é a forma mais elevada de poder. É a decisão consciente de parar de lutar guerras que não podem ser vencidas lá fora, para começar a vencer a única guerra que importa, aquela que está aqui dentro. Parte 3. Forjando o aço no fogo da dor. Tomar a decisão de focar no que você controla é o primeiro passo, mas como na prática você transforma essa decisão em força? É aqui que entramos em um dos conceitos mais poderosos do estoicismo, encapsulado pelo imperador Marco Aurélio. O impedimento à ação avança à ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Pense nisso por um instante. A dor, a traição, a injustiça que você sofreu não é um muro bloqueando seu progresso. É a matéria-prima com a qual você construirá seu futuro. É o fogo que, se você souber usar, não irá te consumir, mas sim forjar o aço da sua resiliência. A dor é neutra, é apenas um sinal. O que você faz com ela é o que define sua história. Você pode permitir que ela se torne uma infecção, envenenando sua alma com amargura e ressentimento, até que você se torne uma sombra de quem poderia ser. Ou você pode vê-la como energia pura. Uma energia caótica e ardente que, se canalizada, pode te impulsionar a alturas que o conforto jamais permitiria. O conforto nos torna complacentes. A felicidade nos amolece. É a dor que exige mudança.
É a adversidade que nos obriga a crescer, a cavar mais fundo e a descobrir uma força que não sabíamos possuir. Olhe para qualquer história de grandeza, em qualquer campo. Você não encontrará um caminho pavimentado com facilidades. Encontrará uma trilha de obstáculos superados, atletas que usaram a dúvida como motivação, empreendedores que transformaram o ridículo em determinação, líderes que foram subestimados e usaram essa subestimação como um degrau. Eles não deixaram a dor defini-los, eles fizeram com que ela os impulsionasse. A diferença fundamental está na pergunta que fazem a si mesmos. A vítima pergunta: por que isso aconteceu comigo? O guerreiro estoico pergunta: o que eu farei a partir daqui? Essa mudança de perspectiva é o que separa os que ficam presos no passado daqueles que constroem o futuro. Usar a dor como combustível não é negar o que você sente. Não é fingir que não dói. Pelo contrário, é sentir a dor em sua totalidade, reconhecê-la, honrá-la e então, conscientemente, decidir redirecionar essa energia. Em vez de gastá-la em discussões inúteis, invista-a em seu trabalho. Em vez de usá-la para perseguir quem te feriu, use-a para estudar mais uma hora. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da distração, o crescimento em vez do ressentimento, você está praticando essa alquimia sagrada. Você está literalmente transformando suas feridas em suas maiores armas. Parte 4. A arte de subir. A vingança da águia. Então, você decidiu recuperar seu poder e usar a dor como combustível. Mas o ego ainda sussurra. O orgulho ferido ainda clama por um confronto. Ele diz: você não pode simplesmente deixá-los sair impunes. Você precisa provar que eles estavam errados. E é aqui que a disciplina estoica enfrenta seu maior teste. Lutar contra eles, no nível deles, é a maior armadilha de todas. Quando você entra nessa arena, você se limita às regras deles, à baixeza deles. Você pausa sua ascensão para descer ao vale e atirar pedras. Isso não é poder, é perda de tempo disfarçada de orgulho. O verdadeiro poder não está em derrotá-los, está em torná-los irrelevantes. É superá-los de forma tão completa que a versão de você que eles conheceram deixa de existir. É construir uma vida tão vasta que o nome deles sequer ecoa nos seus corredores. Existe uma antiga parábola que ilustra isso perfeitamente. O corvo é o único pássaro que ousa atacar uma águia. Ele não a enfrenta diretamente. Ele pousa em suas costas e bica seu pescoço, tentando irritá-la, distraí-la, arrastá-la para uma briga medíocre no ar. A águia, em sua sabedoria instintiva, não perde tempo. Ela não tenta bicar de volta, não faz manobras bruscas para se livrar do incômodo. Ela simplesmente faz o que nasceu para fazer. Ela sobe. Com suas asas poderosas, ela se eleva mais e mais alto. O ar começa a ficar rarefeito, o oxigênio escasso. O corvo, que não foi feito para essas altitudes, luta para respirar, sufoca e, por fim, cai sozinho, derrotado não pela força da águia, mas pela altitude dela. Seja a águia. Quando a mediocridade, a inveja e a ofensa tentarem se agarrar, a você não lute. Não desça ao nível delas, apenas suba. Foque em sua própria elevação. Trabalhe em seus objetivos, em sua saúde, em sua mente, em seu espírito. Eleve-se a um patamar onde a negatividade deles simplesmente não consegue te alcançar. As opiniões deles se tornam irrelevantes não porque você as ignorou, mas porque você está em uma altitude onde elas não podem te alcançar. Isso é superar. É a vingança silenciosa. Você não precisa anunciar sua vitória. Seus resultados, sua paz, sua altitude se tornarão a declaração mais esmagadora que você poderia fazer. Parte 5. Construa uma vida que eles não possam tocar.
Subir como a águia não é uma fantasia poética, é uma estratégia de vida e começa com uma decisão implacável. A partir de hoje, cada grama da sua energia será investido na construção de um futuro tão sólido que o passado se torne uma sombra impotente. A maioria das pessoas pensa que construir uma grande vida é para ostentar, para mostrar aos outros o que eles perderam. Isso ainda é jogar o jogo deles. A verdade estoica é que você constrói para si mesmo. Você constrói para nunca mais precisar da validação de ninguém para se sentir completo. Você constrói para que sua paz interior não seja uma mercadoria negociável, dependente do humor ou das ações de outra pessoa. Você constrói porque merece uma vida que reflita seu maior potencial, não suas feridas mais profundas. Então, como é essa vida que eles não podem tocar? Não é apenas dinheiro no banco ou sucesso na carreira. É uma fortaleza interior. É a liberdade mental de acordar pela manhã e seu primeiro pensamento ser sobre sua missão, não sobre quem te feriu. É a estabilidade emocional de enfrentar o caos do mundo e permanecer centrado, como uma rocha no meio de um rio turbulento. É a força física que te dá energia e resiliência. E é um senso de propósito tão claro e tão forte que o drama, a fofoca e a negatividade simplesmente não encontram espaço para entrar. Essa vida não é um acidente. Ela é projetada. É construída tijolo por tijolo, escolha por escolha. Significa cortar as distrações, silenciar as vozes tóxicas e dizer não a tudo que não serve à sua ascensão. Significa trocar o prazer temporário da vingança pela satisfação duradoura do progresso. E aqui está a ironia mais bela de todas. Quando você constrói essa vida, você para de precisar de um pedido de desculpas. Você para de se importar com o arrependimento deles. Você para de olhar para trás, porque o futuro que você está criando é infinitamente mais atraente. Essa é a verdadeira liberdade. E, paradoxalmente, é o que mais os impacta. Isso acontece porque você os tornou irrelevantes. Sua felicidade, sua paz, seu sucesso se tornam um fato inegável. Uma realidade que eles não podem alterar ou tocar. Portanto, a pergunta final não é como eu os farei pagar. A pergunta que você deve se fazer todas as manhãs é: que tijolo eu vou assentar hoje para construir minha fortaleza? Pare de esperar. Pare de dar a eles o poder de ditar o ritmo da sua vida. Eles não são seu destino. Eles foram o fogo que te testou. Agora, use as cicatrizes como um estandarte da sua força. Vá lá fora e construa, cresça, evolua. Torne-se a pessoa que você nasceu para ser. E quando você chegar a essa altitude, vai olhar para trás e entender a mais profunda das verdades. Eles nunca foram o verdadeiro inimigo. O único oponente era a versão de você que quase se contentou com a dor. E o fato de você ter escolhido voar, essa é a única vitória que importa. Conclusão: a decisão está na sua mão. Chegamos ao fim desta jornada, mas ao verdadeiro começo da sua. Olhe para trás por um último instante. Veja a dor, a raiva e o desejo de vingança. Reconheça-os como o ponto de partida, o combustível, de onde sua grandeza irá brotar. Por muito tempo, talvez, você tenha acreditado que sua história foi escrita por quem te feriu, que o capítulo da traição ou da humilhação era o clímax. A partir de hoje, você entende a verdade. Eles eram apenas personagens secundários, catalisadores necessários para despertar a fortaleza que sempre existiu dentro de você. Você agora percebe que o poder de escrever a sua história sempre esteve em suas mãos. A vingança que o mundo prega é barulhenta, desesperada e, no fim, vazia. Ela te mantém no mesmo nível da ofensa, acorrentado ao passado. A vitória que os sábios buscam é silenciosa, disciplinada e absoluta. Ela não se mede pelo que você faz aos outros, e sim pelo que você constrói para si mesmo.
É a paz que você sente ao acordar, a confiança inabalável com que você caminha, o propósito que guia cada uma das suas ações. É a força de olhar para o que te quebrou e dizer, com uma calma que assusta, isso foi o que me construiu. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Sua vida, a partir de hoje, será a sua prova. Seus resultados serão sua resposta. Sua paz será sua vitória. Eles esperam que você desista, esperam que você viva uma vida pequena, assombrada pela amargura. Eles contam com a sua derrota. O que você vai fazer agora? Vai entregar a eles de bandeja a satisfação de estarem certos? Ou vai tomar a decisão, neste exato momento, de se tornar a personificação da resiliência? É por isso que o verdadeiro desafio começa agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Eu te desafio a fazer uma escolha. Pegue um caderno, seu celular, ou simplesmente feche os olhos e defina. Qual é o primeiro tijolo que você vai assentar na construção da sua fortaleza ainda hoje? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser a decisão de não checar o perfil de quem te feriu. Pode ser fazer aquele treino que você vem adiando. Pode ser dedicar 1 hora para aprender algo novo que te aproxima dos seus objetivos. Escolha uma ação, apenas uma, e execute-a com a disciplina de um guerreiro. Mencione nos comentários abaixo qual será o seu primeiro tijolo, não para se exibir, mas para definitivamente firmar um contrato público consigo mesmo. Ao declarar sua ação, você a torna real. Você se junta a uma comunidade de pessoas que, como você, escolheram parar de lutar batalhas pequenas para começar a construir legados. Este não é apenas um vídeo, é o início de um movimento. O movimento daqueles que transformam dor em poder. A sua história de superação não é apenas sua, ela será a inspiração para o próximo que for ferido. O poder agora está em suas mãos. O capítulo final é seu para escrever. Vá e construa uma vida tão extraordinária que faça com que eles se tornem apenas uma memória distante em seu passado vitorioso. A grandeza do seu sucesso gritará nos ouvidos deles o mísero tamanho de irrelevância que um dia eles representaram na sua vida. Obrigado por estar aqui. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos poderosos como este. Ainda temos muito a conversar. Na tela estão aparecendo agora 2 outros vídeos. Escolha um deles e clique para assistir. Nos vemos no próximo vídeo.